Saudações a todos, muitíssimo bom dia. Eu digo bom dia porque eu estou aqui gravando este vídeo às 10 horas da manhã e eu sempre gosto de dar um bom dia, mas eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Saudações de qualquer modo. Na nossa série Onde está a Justiça, eu quero levantar uma reflexão sobre um assunto que eu não sei, algumas pessoas estão tocando nesse assunto, mas estão assim meio discretas, não estão fazendo o devido alarde, o que é muito curioso, porque todo mundo protesta sobre tudo, todo mundo faz protestos, alguns protestos descabidos, sem o menor fundamento, e tem algumas coisas que eu acredito que seria, no mínimo, alvo de questionamento, de contestação, de reflexão, para que a coisa fosse melhor explicada. A CPI do Covid-19, ela apresenta alguns pontos, no mínimo, curiosos, diga-se de passagem. Porque se formos realmente analisar todos os fatos concernentes a uma CPI, o que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve, o que ela não deve, nós temos, no mínimo, algumas coisas que deveriam ser melhor explicadas. E esse vídeo, ele faz parte daquela nossa série Onde está a Justiça e vai falar sobre isso, sobre a questão da CPI da Covid-19. Nós vamos colocar diversos, eu tenho mais 3 vídeos já prontos que falam de coisas realmente indignativas, que demonstram e essa desatenção com a justiça. Eu quero aqui reiterar que eu não faço uma crítica aos órgãos de justiça, aos profissionais da justiça, aos juristas, entendeu? Mas sim, isto é um alerta para que o povo ele possa saber dos seus direitos, ele possa realmente exercer a sua cidadania, reivindicando o seu direito, questionando e aprendendo sobre qual é o seu papel na sociedade. Esse vídeo ele vai demonstrar 3 pontos curiosos. Eu vou colocar curiosos, eu não vou colocar errados, porque tem uma coisa. Primeiro, existe uma coisa chamada hermenêutica legal, o entendimento da lei. Então, no entendimento de um juiz, a hermenêutica legal ela pode flexibilizar o entendimento de modo que esse magistrado ele vem e toma uma decisão, porque o entendimento dele foi esse. Mas só que a questão da hermenêutica, que é uma ciência que visa o entendimento e a interpretação de textos, ou seja, a apreciação dos sentidos, a hermenêutica ela é usada no jurismo, ou seja, na justiça, no jornalismo, na sociologia, na teologia. É uma ciência de múltipla aplicação, mas ela oferece alguns problemas. As pessoas mais estudiosas de texto sabem que a hermenêutica, por si sozinha e isolada, ela é perigosa até. Tanto que em algumas ciências existe uma regra, né? Ou seja, H limita H, ou seja, história limita a hermenêutica. Por quê? Você não pode entender a coisa de qualquer jeito, você tem que ter o referendo da história para te dar base, para te dar algum tipo de orientação desse entendimento. Então, assim, esses 3 pontos eu vou colocar como curiosos, não vou colocar como erros, mas que dão uma cara de inconstitucionalidade tão grande a essa CPI, porque, primeiro, a falta de dinâmica investigativa, segundo, inconstitucionalidade categórica e terceiro, imperícia legal. Esses 3 pontos eu vou colocar para vocês, para que vocês possam entender, tá bom? Só que eu vou falar de um por um, que é para a gente não se confundir. Vamos lá ao ponto 1. O ponto 1 é falta de dinâmica investigativa. A dinâmica investigativa, ela é, digamos assim, normatizada, regulamentada pelo direito civil, pelo Código de Processo Penal. Existe o que? Uma dinâmica, existe uma coisa, uma liturgia a ser obedecida. E é uma coisa bastante básica. Eu vou colocar uma apostileta, um artigo com todas as leis, com todos os links e com todas as fontes. Para quem quiser ir conferir, faça um favor,
que vai ser, eu acredito, muito educativo para você. Essa dinâmica investigativa, ela tem uma norma que é basilar. Ou seja, você não pode investigar algo que ainda está acontecendo. No sentido de que, por exemplo, eu faço uma CPI sobre o Covid-19, sobre as coisas que estão acontecendo na pandemia. O ponto é que a pandemia ainda está acontecendo. E se eu quiser investigar isso, entendeu? Eu vou investigar, no mínimo, a nível especulativo. Por quê? Porque as coisas não se concluíram, elas ainda estão acontecendo. Ah, não, mas eu quero investigar realmente as irregularidades que estão acontecendo até agora, até para se evitar que elas se propaguem, para evitar que elas continuem. Contudo, se você fizer isso, você vai estancar uma série de ramificações que podem dar responsabilidade àquilo que você começou a investigar. Ou seja, você começa a mexer numa coisa e a estrutura dela se rompe e você não consegue chegar no fio, ou seja, na ponta do fio. Ou seja, a investigação, ela tem um começo, um meio, mas não vai ter o final. Por quê? Porque você não deixou, você começou a investigar a coisa antes que ela se concluísse, antes que ela se processasse por inteiro, chamando a atenção desses autores de eventuais irregularidades para que eles parem. Então, assim, é como se você desse um alerta, ou ladruagem, ou malandragem, ou corrupção, ou seja lá o que for, caso haja, né? Para por aí, porque começaram a investigar, viu? Corre risco de você se lascar. Então dá um chega nisso aí. Enfim, eu fico pensando que a CPI, para ela ser legítima, ela tinha que fazer o quê? Tanto que um monte de senador falou, rapaz, não é tempo de fazer essa pandemia. Por quê? Porque ainda estamos na pandemia. O seu sentido é legítimo, mas o seu momento não é apropriado. E a investigação não tem uma dinâmica legítima. Não posso investigar algo que ainda não se processou por inteiro. Ou seja, essa dinâmica ela é desapropriada. Ou seja, você não vai conseguir elucidar tanto que você chama 2, 3, 4, 5, 6 vezes a mesma pessoa. Por quê? Porque não tem tanta gente para chamar, o processo não se completou ainda. Como você vê que teve gente que foi chamada 3, 4, 5 vezes. Cara, espera a coisa se concluir, a não ser que exista uma pressa, né? Uma pressa desenfreada. Porque tem uma coisa, a verdade ela não deixa de ser verdade, o fato não deixa de ser fato. Ah, não, mas podem esconder alguma coisa, podem dar fim em provas. Bom, se o medo é esse, ou é o medo de que nós estamos em 2021 e ano que vem é eleição, né, 2022, e a coisa não seja tão inquérito, não seja uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, não seja isso, não. Mas é chamar atenção para coisas em função da eleição, porque só pode. Então a dinâmica investigativa ela está sendo quebrada. A liturgia de investigação não está coerente. Vamos lá ao segundo ponto. Inconstitucionalidade. Termo muito longo e muito pesado. Porque se você parar para pensar, dizer que algo é inconstitucional, é ilegal, ou seja, não pode ser feito. E o artigo 58 da Constituição fala sobre CPI. A CPI ela tem uma condição. Ela tem o requerimento de 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado. Interessante aqui na Câmara, que tem 513 deputados, né? 1/3 é 171, ou seja, 171, ironicamente, né? Ou seja, precisavam ter 171 deputados ou 1/3 do Senado para que isso, para que a CPI fosse instaurada, se desse início. Contudo, em virtude da pandemia, aí a gente volta ao primeiro ponto, não esperaram a coisa se processar, se concluir, findar, e até ilegalmente, levando em consideração um artigo que eu vou citar daqui a pouco, mas eles promulgaram essa CPI por uma decisão monocrática. O que é uma decisão monocrática? É quando um magistrado do Supremo, ele pega, não, tá aqui, vou decidir, tá aberta a CPI. Cara, mas peraí, a Constituição fala
no artigo 58, que é 1/3 da Câmara, ou 1/3 do Senado, ou 1/3 dos dois, quando é uma comissão mista parlamentar de inquérito, que é a CMPI, mas não é. Então, o que acontece? Quebrou-se o protocolo constitucional. Mas é porque está na pandemia e precisou-se usar desse dispositivo por conta do risco. Bem, então observasse a dinâmica investigativa, esperasse, mas estão com pressa por causa da bendita eleição que vai chegar ano que vem. Então, vamos logo. Aí tem uma outra coisa que daqui a pouco eu vou falar para vocês que é mais interessante ainda. Essa CPI, ela não poderia ser instaurada, até porque existe a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que fala, é uma lei federal, está no Diário Oficial da União, no DOU, que você não pode ter aglomeração de nenhum tipo, nenhum. E quando eu falo nenhum, sendo uma lei federal, cara, até 171, né? Aquele 171 não poderiam. Não, então para que não seja, digamos assim, impugnada, vamos fazer o quê? Vamos pegar um dispositivo aqui, vamos no Supremo, até porque o Supremo está trabalhando, parabéns ao Supremo está trabalhando, e eu vou colocar daqui a pouco no outro ponto. Então, quer dizer, o artigo 58 foi quebrado da Constituição, e eu te pergunto uma coisa, se uma regra que está dentro de uma lei constitucional, ela não é assistida, e ela é reforçada por outra lei, que é um decreto de segurança sanitária, qual é o estado legal dessa CPI? Ela é constitucional? Nem lascando. Para não dizer outra coisa que seria bem apropriado, mas eu não posso respeitar você que me vê. Então, o ponto 2 foi esse. Inconstitucionalidade. E vamos agora ao terceiro e último ponto, né? Ainda bem. Imperícia legal. Eu vou falar aqui uma coisa. Existe uma curiosidade, essa imperícia legal, porque foi assim. No começo, a gente precisa ver a raiz das coisas. Olha bem, o Supremo dá poderes aos governadores e prefeitos para o confronto da pandemia, tirando esse poder da esfera federal. Eu vou colocar tudo isso naquela apostileta que eu vou deixar aqui para você livremente fazer download e ver todas as fontes. Primeiro, o Supremo faz isso. Depois, o Supremo, através da decisão monocrática, que foi pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ele abre a CPI. E depois, agora, recentemente, o Supremo não sabe se convoca, aliás, o Senado não sabe se convoca governadores e aguarda a decisão do Supremo. Agora, presta atenção, o Supremo dá poder a governadores e prefeitos. O Supremo, ele abre a CPI. E o Senado, em vez de tocar a CPI, ela espera pelo Supremo. Então me diga uma coisa, qual é a perícia legal que o Senado está tendo? Não, mas eles não têm essa obrigação. Eles têm que obedecer esta liturgia. Alto lá. Ainda, no artigo 58 da Constituição, fala que é dado o poder de inquérito, de investigação, de apuração dos fatos. E se for necessário, chamar, ou seja, intimar alguém a prestar depoimento, juízes locais vão colaborar e através desse dispositivo vão chamar a pessoa que foi. Agora, até coercitivamente, ou seja, uma convocação coercitiva, a pessoa vem mesmo sem querer, amarra. Só que tem uma coisa, o Supremo ele dá poder a governadores e prefeitos, o Supremo abre a CPI, agora o Senado não faz nada porque aguarda o Supremo. De boa. A CPI, ela é do Senado ou do Supremo? Eu não entendo mais quem é que trabalha, porque um trabalha tanto e o outro trabalha tão pouco, ou como é que é? Se você for analisar essa coisa desse jeito, você começa a perceber que realmente essa CPI, ela é sem pé nem cabeça, sem falar numa outra coisa. Eu estive falando com um advogado, amigo meu, por estes dias, e eu perguntei, doutor, meu irmão, me diga uma coisa. Até onde acaba o direito de livre expressão? E ele me orientou
que o direito de expressão ele acaba quando você ofende. Você não pode ofender, você pode contestar ideias, você pode questionar ideias e tal, beleza. Você não pode ofender a pessoa. E aí eu olho para essa CPI e vejo uma médica renomada internacionalmente, entendeu? Que responde perguntas e que tem um parlamentar provavelmente não profissional de saúde, não competente, e se for um profissional, não está no mesmo quilate daquela médica, daquela doutora, e não dá, tira o fôlego da pessoa, sabe como é que é? Ela fica, porque é uma coisa, se você faz uma pergunta, espera a pessoa responder, se não, você educadamente, o que se espera de um parlamentar, porque as emoções estão à flor da pele, o desrespeito está à flor da pele, cara, olha bem os títulos dessa senhora, e, por favor, seja legalmente coerente, ou pelo menos tenha ética. E, senhora, eu não entendi a sua resposta. A senhora pode reformular a sua resposta? Eu não entendi, eu fiz uma pergunta. Ou seja, com a elegância dada ao decoro parlamentar. Coisa que ultimamente está sendo muito raro de ser visto. Agora, diante de tudo isso, eu queria que você, concordando ou discordando, que é um direito de cada um, não é verdade, me dissesse o seguinte. Diante de todas essas curiosidades, dessas coisas assim duvidosas, podemos dizer isso? Eu pergunto, onde está a justiça? Para quê? Para apurar estes detalhes e dar o que é devido ao que é devido, porque tem um detalhe. Se existe a dúvida, alguém tem que responder. Ah, a dúvida é só tua, cara, que faz esse vídeo. Não, não é. Porque toda essa trajetória de argumento que eu fiz em cima de leis, e eu fiz em cima de fontes. Já vou repetir de novo, que vou deixar aqui nesse artigo que está aqui na nota de rodapé, que você pode fazer o download livremente, que eu vou deixar aí para todo mundo que quiser. E eu pergunto novamente, onde está a justiça? A justiça ela tem que ser investigativa, a justiça tem que ser antecipativa também. Essa CPI, ela é um nojo. Eu vou te falar aqui uma coisa, ela não tem pé nem cabeça. Vou mais longe, muita gente critica quem é o relator, quem é o presidente, eu não vou entrar neste mérito. Eu não vou dar palco para este tipo de elemento. Eu só vou falar do mecanismo legal. E você reflita, analise. Porque tem um detalhe. Essa hermenêutica deles se elastizou muito. É muita coincidência, né? Que ano que vem vai ter eleição. Meu irmão, esse foi mais um vídeo dessa série Onde Está a Justiça. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal. E vou dizer uma coisa. Toda semana vai ter um vídeo com alguma coisa relacionada ao direito, à justiça. Este direito que é nosso, não é verdade? Então, às vezes vai ter uma justiça de maior, menor esfera, no tocante a ser esfera federal ou estadual, seja uma coisa criminosa ou não. Em se falando de direito criminal, mas fique atento. Às vezes uma ou outra informação pode ser útil para a sua vida. Ou, quem sabe, aonde está a justiça, né?